Oi, Gabriela, tudo bem? Então, por favor, deem um jeito de fazer esse e-mail, moçada, que ainda tem gente aqui pedindo para participar, só que está sem o e-mail, tá? Então, tem que fazer porque não vou poder mais aceitar ninguém que estiver pedindo para entrar. Porque tem um pessoal aí que está derrubando nossas aulas aí direto, né? Aí já viu, né? Hoje mesmo eu fui vítima de uma pessoa, uma figuraça dessas. Bloqueou aqui, virou um rolo, cara. Eu tive que reiniciar tudo para conseguir fazer, para conseguir me livrar do hacker. Tá? Então, por favor, se der alguma... Ué, mais alguém do referencial? Pois é, cara, o pessoal dá um jeito de entrar aí. Tem que pegar e fazer o e-mail certinho com o Edilson, tá? Porque mesmo que apareça seu nome aí, eu não vou poder aceitar, porque eu não sei se é você, se é outra pessoa. Então fica complicado, tá, moçada? Vamos lá, então? Vamos pegar a apostilinha? Pessoal, na aula passada, nós fizemos uma revisão, lembra? E além de fazer a revisão, a gente avançou em alguns exercícios. Nós fizemos o número 1 e o número 2 da página 375, beleza? Vamos lá, então? Ah, uma outra coisinha, gente. Nos últimos dias tem aumentado muito a quantidade de alunos, não só do referencial, né? Mas de todas as escolas, que me procuram para tirar dúvidas via o WhatsApp. Então, gente, está tendo uma demora muito grande para eu conseguir resolver os exercícios, porque muitas vezes os exercícios são longos, aí tem que gravar um vídeo, aí tem que mandar o vídeo para a pessoa. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Como são muitos alunos que estão interessados, então fica difícil a gente conseguir atender todos, assim, em cima da hora. Então, estou demorando um pouquinho por conta disso. Mas continua mandando lá, não tem problema não. Esse final de semana eu acho que eu consigo acertar todos. Apostila, vamos lá. 2, né? Página, vamos lá, 375, ó, 375. O exercício que nós vamos fazer hoje, pessoal, é o exercício número 3. Vamos colocar aqui, exercício 3, tá joia? Pronto, deixa eu ver se a imagem tá boa. A imagem tá legal hoje, hein? Tá mais ou menos, viu? Tem um dia que ela tá boa pra caramba. Ele fala assim, ó, pessoal, no exercício número 3, se um resistor de 2.000 ohms, aí você coloca o valor da resistência aqui, ó. Aí, 2.000 ohms. Tá aí, 2.000 e aquela ferradurinha lá, né? Certo? Aí, continuando. For colocado na tomada de 110 volts, eita, aí a diferença de potencial da tomada é de 110 volts, ó, certinho? Qual a corrente que circulará por ele? Então a gente quer determinar o valor da corrente elétrica, o I. Joia? Muito bem. Então vai ficar assim, ó. Para determinar o I, eu posso escrever que U é igual a R vezes I. Agora, pessoal, tem um triângulo também, eu não sei se a gente chegou a falar disso aqui na aula passada, de repente falou, de repente não, né? Aqui, URI. Se eu quiser o U, eu tampo o U. Aí o que sobra lá? R vezes I, aqui embaixo, tá vendo? Se eu quiser o R, eu tampo o R. Aí o que sobra lá? U sobre I. Se eu quiser o I, eu tampo o I, ó. Aí o que sobra? U sobre R. Eu prefiro usar a formulinha sempre assim, mas tem um pessoal que gosta de mexer com esse triângulo aqui, por isso que eu coloquei ele aqui do lado, tá? O I pode ser escrito assim, ó, como U sobre R. Pronto, tá vendo? Então a gente pode colocar 110 dividido por 2.000, ó. Beleza? Agora, 110 dividido por 2.000. Ó, se fosse 110 dividido por 2, acho que ficaria mais fácil, né? Então eu vou colocar assim, ó. 110 dividido por 2 vezes 10 elevado ao cubo. 110 dividido por 2 dá 55, né, pessoal? Vou colocar aqui, ó, 55, né? E o 10 ao cubo vai para cima com o sinal de expoente, aí, negativo. Então, 55 vezes 10 elevado a menos 3, 55 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Pessoal, tá... O que aconteceu aí, moçada? Vocês não estão conseguindo entender alguma coisa? Pode perguntar. Deixa eu ver aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui. A gente já fez esse? A gente fez ou não, pessoal? É que eu tinha anotado aqui direitinho.
Fez? Ah, beleza. Deixa eu perguntar então o outro. O número 4 nós fizemos também ou não? Dê uma olhadinha aí, por favor, no número 4. Número 4. Dessa mesma página. Não? Ah, tá. Então, vamos começar com o número 4. Eu não lembro de ter resolvido o número 4, pessoal. Aliás, eu não lembro de ter resolvido o 3, mas o pessoal está falando que eu já fiz e fiz de novo. Então, tá aqui, ó. Vamos fazer lá o número 4. Certinho? O pessoal está fazendo aqui. Foi tarefa 4, 5 e 6. Ah, bom, então vamos corrigir essa tarefa, né? Para ver se todo mundo acertou direitinho. Pessoal, ele fala assim, ó, no gráfico. Lá vai, ó. Eu tenho um gráfico aqui da tensão elétrica, que está em volts, né? Em função da corrente elétrica, que está em... Aí tem que tomar cuidado, ó. A corrente elétrica está em miliampere, certinho? Então tem um gráfico ali da tensão elétrica em função da corrente elétrica. Aí, pessoal, tem uma... Deixa eu colocar aqui, ó, uma reta, né? Vou fazer com a cor vermelha aqui, que tem aparecido bem aí nas gravações. Aí, tem uma reta aqui, pessoal, que passa pela origem. Aí tem a tensão de 20 volts lá em cima e de 25 embaixo, que é a corrente elétrica. Vamos colocar aqui, ó, o mais alto possível, né? Pronto. Você põe o 20 aqui, ó, e o 25 aqui, ó. Certo? Tá aí. Certinho? Aí, a gente já tem a diferença de potencial e já tem a corrente. Agora, o que eu quero determinar é o valor pelo jeito aí que ele fala, é a resistência elétrica, né? Quando submetida a uma tensão de 220 volts. Ele fala assim, a partir do gráfico, determine a intensidade da corrente que atravessa o resistor quando submetido a 220 volts. Dá para a gente fazer uma regrinha de 3, pessoal. Sabe por quê? Sempre que o gráfico é assim, uma reta passando pela origem, quer dizer que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, você pode fazer assim, quer ver? Deixa eu fazer aqui do lado. 20 volts corresponde a 25 miliamperes. Então, 220 volts corresponde a... Aí, o I que você quer determinar. Peraí, deixa eu botar um I aqui um pouquinho melhor. Aí, o I que você quer determinar. Aí, o que a gente faz? A gente multiplica cruzado. Aí, consegue determinar o valor da corrente elétrica. Ó. Vai ficar assim, ó. 20 vezes I igual a 220 vezes 25. Certinho? Esse zero aqui, eu já posso até simplificar com esse daqui, né? Logo de cara, ó. E aí eu posso achar o I dessa forma aqui, ó. 22 vezes 25 dividido por 2, ó. Certinho? Tá vendo aquele 22 lá? Não dá pra gente dividir por 2? Aí, o cara aqui tá falando que dá 275. Sinceramente, eu não sei, pessoal, mas eu acho que dá. Aí vai ficar 11 vezes 25. Quem tem uma calculadora aí deve ter feito, aí deve ter dado os 275, que eu acho que é o Danilo que falou, né? Miliampere. Ah, professor, como é que você sabe que é miliampere? É porque as correntes que a gente está usando aqui, ó, elas são em miliampere, né? Então, como a gente usou em miliampere lá, a resposta vai sair aqui em miliampere também, tá, pessoal? Então tem que ter coerência nisso daí que a gente está fazendo, beleza? Vê se dá 275 mesmo, pessoal. Yes, também achou? Beleza, então é isso daí, ó. Viu como é que é simples? Agora, como é que a gente faria de outra forma? Outra forma seria assim, ó. Você acha primeiro a resistência através do RUI, ó. Aí. Vai ficar 20 dividido por 25, tá? Miliampere, né? Depois que você achar essa resistência aqui, esse valor, aí você vai lá de novo na formulinha da corrente. Aí você faz assim, ó, U sobre R. Aí você pode escrever dessa forma, ó, I igual ao U, que ele fala que é 220 volts, dividido pelo R, que é 20 sobre 25, né? Ou seja, é muito mais fácil fazer a regrinha de 3, né, pessoal? Que aí a gente consegue chegar logo de cara no resultado, né?
Certinho? Aí, esse resultado aqui também dá os 275 miliamperes que nós achamos ali. Então, você pode fazer de duas formas. Ou a regrinha de 3, que foi a primeira solução, que eu acredito que vocês vão achar mais simples, né? Ou a segunda, que é determinando a resistência e depois determinando a corrente, tá? Aí você escolhe. Você vê a que você achou mais fácil aí. Certo? Vamos lá, então, para o número 5 agora, pessoal. O número 5, gente, é só verdadeiro ou falso, né? Acho que dá para a gente fazer aqui, ó, nesse cantinho. Deixa eu separar aqui o quadro. Acho que dá para a gente fazer nesse cantinho aqui o número 5. Então, exercício 5. Vamos lá. Ele diz assim, ó. Considerando as propriedades físicas dos materiais e a validade das leis de Ohm, são duas leis de Ohm, né? Lembra? A primeira e a segunda lei. A primeira é o Rui, a segunda é a rola, né? Lembram? Então é isso aí. Julgue V para verdadeiro ou F para falso, as afirmativas a seguir. A primeira, alguns materiais conduzem eletricidade mais facilmente porque seus átomos são mais afastados. Pessoal, geralmente é isso daí que acontece. O correto seria ele falar assim, quer ver? Ó? Ele dizer que os elétrons, né, que estão mais afastados do núcleo do átomo, conseguem se mover com maior facilidade. O correto seria isso daí. Mas não está incorreto isso daqui não, né? Alguns materiais conduzem eletricidade mais facilmente porque os seus átomos estão mais afastados. Isso. E com isso os elétrons estão mais afastados do núcleo do átomo também. Aí tem uma fraca ligação, né? Com isso daí dá para os elétrons passarem facilmente de um para o outro. Então a primeira, verdadeira. Então deixa eu colocar aqui, ó. Primeiro parênteses, verdadeiro. Segundo, quanto mais comprido é um fio, mais facilmente ele conduz a eletricidade, pois o alcance do campo elétrico vai mais longe. Então, lembra da formulinha chamada rola? Deixa eu colocar daqui do lado, ó, pessoal. Deixa eu apagar essa primeira parte aqui, né? Que aí pelo menos a gente fica com um espaço maior para trabalhar. Então, lá vai. Todo mundo já tirou um print aí do quadro. Se bem que a imagem hoje, ela não tá ruim não, viu, pessoal? A imagem de hoje, ela tá boa pra caramba, então... A internet, ela tem temperamental mesmo. Tem dia que ela tá ótima. Tem dia que você acha que ela vai ficar uma porcaria por causa da chuva, por exemplo, né? E ela fica muito boa, cara. Não dá para entender isso aí, sinceramente. Então, olha, usando aquela formulinha chamada rola, lá vai. Vai. Quanto maior o comprimento, pessoal, maior a resistência do condutor. Quanto maior a resistência, mais isolante ele é, entendeu? Então, quando o cara fala assim, ó, quanto mais comprido é um fio, quer dizer, quanto maior o comprimento dele, mais facilmente ele conduz a eletricidade. É falso isso aí. Quanto mais comprido ele for, maior a resistência dele em conduzir corrente elétrica. Então, essa daí está falsa. Então, vamos marcar lá, ó, segundo parênteses aqui, F de falso. Beleza? Terceiro, quanto mais grosso é um fio, maior será a sua resistência. Aí é falso, né? De novo, a formulinha chamada rola. Ó, vamos colocar ela aqui embaixo. Outra vez, ó. Quanto mais grosso, maior a área, então menor a resistência elétrica. Então isso daí está falso também, né? Então põe mais uma letra F aí, ó. Quanto maior a área, mais grosso é o fio, menor a resistência, mais fácil conduzir a corrente elétrica. Tá joia? Então isso daí é falso. Quarto, quanto maior a temperatura de um fio, menor a resistência elétrica. Então, lembra dessa formulinha aqui, ó? R é igual a R0, que multiplica 1 mais alfa vezes o ΔT. Essa formulinha aqui, pessoal, a gente utiliza quando tem temperatura no meio, né? Repare o seguinte, ó. Quanto maior a temperatura, maior o valor da resistência. Ou então você pode fazer pela variação da resistência também. Talvez seja mais simples entender. Porque aí tudo multiplicando, ó. Não tem nada somando. Aí. Quanto maior o valor da temperatura, maior o valor da resistência elétrica, ou da variação da resistência elétrica, né? Isso, olha lá. Então, quando ele fala aí, no quarto parênteses, quanto maior a temperatura de um fio, menor a resistência elétrica, aí está falso. Aí já, você nem lê mais o resto, porque já está falso, né? Não vai ficar perdendo seu precioso tempo com bobeira. Quinta
A penúltima, né? A resistência elétrica de um fio depende da temperatura, porque sua resistividade depende da mesma. Verdadeiro, ó. A resistência elétrica depende da temperatura, ó. Tá vendo, pessoal? Quanto maior a temperatura de um fio metálico, maior a resistência que ele vai ter. Se ele tem mais resistência, ele fica mais isolante. E se ele tiver menos resistência elétrica, ele fica mais condutor. Repetindo, se ele tiver mais resistência, ele é mais isolante. Se ele tiver menos resistência, ele é mais condutor. Ele conduz melhor, né? Então, por exemplo, fio metálico, ele tem uma resistência pequenininha. Já a borracha tem uma resistência grande, né? Certo? Dilatação. É uma formulinha da dilatação térmica, pessoal. Ela é assim, na verdade. Quer ver? Deixa eu colocar ela aqui do lado. Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta T, ó. Aí. Essa formulinha aqui, ó, como né, a variação do comprimento é diretamente proporcional ao comprimento, à temperatura e esse alfa, então a resistência também fica diretamente proporcional à temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta o comprimento. Aumentando o comprimento, aumenta a resistência, viu? Então a gente pode usar essa formulinha aqui da dilatação térmica aqui também na eletricidade para relacionar a resistência com a temperatura. Quanto maior a temperatura de um fio metálico, maior a resistência que ele possui. Então, pessoal, o penúltimo, a resistência elétrica de um fio depende da temperatura. Sim, porque sua resistividade depende da mesma. Exatamente, a resistividade elétrica depende da temperatura. Gente, não é só resistividade, não. Tudo depende da temperatura. Cara, até a nossa concentração. Se você estiver num ambiente que está muito quente ou que está muito frio, você pode notar que o teu cérebro ele vai começar a se preocupar em sair para um local onde está mais fresquinho ou ir para um lugar onde está mais quentinho. Ele não vai mais conseguir se concentrar na tua tarefa, entendeu? Então, na verdade, tudo que você imaginar depende da tal da temperatura. Não tem como fugir disso daí. Até o nosso humor depende da temperatura, né? Se tiver um clima agradável, a gente está mais bem-humorado. Agora, se tiver um clima desagradável, a gente está pé da vida. Está sempre procurando mudar de lugar. O último agora. A resistividade é uma característica do material e não depende do comprimento, da espessura e nem da massa do fio. Verdadeiro. A resistividade, pessoal, depende... Deixa eu colocar aqui. A resistividade, ela depende do material do qual é feito o fio. Tá vendo esse fiozinho aqui que é do microfone que eu utilizo? Ó? Então, esse fiozinho aqui, pessoal, geralmente ele é de cobre. Já o equipamento que a gente utiliza aqui é o equipamento de alumínio, né, que é um tripé que a gente usa para poder filmar as aulas. Depois eu mostro ele para vocês se tiver um tempinho, tá? Então, ele é feito de alumínio. Os fios que tem na rua também são feitos de alumínio. No caso da memória dos computadores, tem uma película de ouro. Por isso que a memória custa caro, né? Você vai comprar um cartão de memória, por exemplo, celular, é impressionante. O troço é caro pra caramba, né? Bem mais caro que um pendrive, certo? Muito bem, então. Então, tudo depende aí da tal da temperatura, beleza? Então, essa última aí, pessoal, também é verdadeira. A resistividade depende, não depende do comprimento, não depende da área, não depende da resistência, depende só do tipo de material do qual o fio é feito. Então, verdadeira, né? As duas últimas são verdadeiras, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Para depois não passar a resposta errada aí para vocês. Isso aí, as duas últimas são verdadeiras. Beleza? Tem alguma pergunta aí, moçada, que vocês queiram fazer ou não? Sim, não, talvez, com certeza? Nenhuma? Não, então vamos continuar, né? Agora o número 6, ó. Muito bem. Número 6 é assim, também é verdadeiro ou falso, ó. Sobre a resistência elétrica de um fio metálico. Primeiro, é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Então, a resistência, pessoal, é diretamente proporcional ao comprimento do fio. É isso que mostra a formulinha chamada rola, né? Eu vou colocar aqui, então, ó, que eu acho que dá pra gente aproveitar tudo isso que a gente acabou de ver. Então, é verdadeiro. É diretamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área, né? Que é o que diz a segunda lei de Ohm. O segundo parêntese, a segunda afirmação, é inversamente proporcional ao raio da secção transversal. Não, é inversamente proporcional à área. Aqui não apareceu o raio, é inversamente proporcional à área. Então isso daí está falso, né? Pronto. Terceiro parêntese.
Quanto maior a espessura do fio, maior a sua resistência. Quanto maior a espessura, maior a área, não é? Sendo maior a área, menor a resistência. Ó. Quanto mais grosso o fio for, menor a resistência que ele possui. Então, isso daí é falso. Beleza? Agora, o penúltimo. Independe do material do qual é feito. Falso. Depende do material. Aqui, a resistividade, pessoal, que informa isso pra gente. A resistência depende do comprimento, da área, e depende do material do qual o condutor é feito. O material do qual o condutor é feito está representado por essa letra grega aqui, chamada rho, tá? Peraí, deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Mas tá todo mundo dando risada, eu não entendo. Vocês estão com dúvida em alguma coisa, pessoal, não? Se for alguma dúvida... Não? Sim, o raio. Não, prof. O raio. Não justifica a área? Ah, sim. Funciona assim, ó. A área, pessoal, é igual a π vezes r, né, que é o raio, elevado ao quadrado, ó. Só que aí ele está dizendo assim, ó, é inversamente proporcional ao raio da secção transversal. Se no lugar da área eu colocar πr ao quadrado, vai ficar assim, ó. Rho vezes L sobre π vezes r ao quadrado. Então, não é inversamente proporcional ao raio, é inversamente proporcional ao quadrado do raio, tá bom? Então, a resistência não é inversamente proporcional ao raio, é inversamente proporcional ao quadrado do raio, beleza? Alguma pergunta aí? Nenhuma? Então, vamos lá, né? Prosseguindo. Então, ficou agora, ó, verdadeiro, falso, falso, né, por enquanto. E depende do material do qual é feito o condutor. Isso é falso, depende do material do qual é feito o condutor. Tá joia, pessoal? Conseguiram entender aí? O Danilo falou assim, o raio não justifica e tal. Conseguiu entender, Danilo? Danilo que fez a pergunta? Então tá aí, pessoal. Beleza? E a última. Aumenta com a temperatura do fio. É verdadeiro. Se por acaso aumentar a temperatura, moçada, aí aumenta a resistência. Ou a variação da resistência, né? Que seria a mesma coisa. Então, quando ele fala assim, aumenta com a temperatura, se o fio for metálico, é exatamente isso daí que acontece. Certinho? Então, isso aqui, pessoal, é do exercício 6, tá? Verdadeiro, falso, falso, falso e verdadeiro. A primeira e a última são verdadeiras, as outras são falsas. Certo? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um tempinho agora para você tentar fazer a próxima. Vamos ver. Ah, tá, foi o Alexandre, na verdade, que perguntou, né? Mais alguma pergunta aí, pessoal, sobre essas coisas ou não? Não? Beleza, então. Então, ó, vou fazer o seguinte, vou apagar aquela parte ali. Enquanto eu vou apagando, tenta fazer o número 7. Vê se você consegue. Dá uma olhadinha no número 7. Vou passar um paninho aqui. Aqui também, pode apagar, né? Todo mundo já... A imagem tá boa, então acho que não tem necessidade de tirar print, não. A filmagem vai ficar legal. Prontinho aí? Aí, dá uma olhadinha agora no exercício número 7. Vou ler aqui junto com vocês, ó. O filamento de uma lâmpada incandescente, feito de tungstênio, com tensão nominal de 127 volts, alcança 10 centímetros se desenrolado. Então, esse seria o comprimento dele, né? 10 centímetros. A tensão é de 127 volts. Então, vou colocar os dados aqui do lado, né, pessoal? Não custa nada, né? Então, lá vai, ó. Exercício número 7. O primeiro dado que eu vi aí foi da tensão elétrica. Concorda? Que vale 127 volts. Certinho? Aí, achamos a tensão elétrica, né? Segundo dado, se você esticar aquele filamento da lâmpada, ele acaba igualzinho aquela molinha que tem dentro do chuveiro, né? Ele acaba tendo um comprimento, pessoal, de 10 centímetros.
Aí. Só que isso daí a gente vai ter que passar para metro, tá? Já vou falando. A gente pode escrever assim, ó. Tá vendo esse Czinho aqui? Ele não é uma letra, ele é um número. Aí, ele vale 10 a menos 2, ó. Tá joia? Aí, vale 10 a menos 2. Certinho? Aí ele continua. Sabendo que a resistividade do tungstênio é... A resistividade, pessoal, é simbolizada por a letra Rho, né? Lembra? A gente pode fazer de conta que é o P, né? Tá joia? Tem que ser Rui e depois rola? Acho que é, Amanda. Acho que a gente vai usar os dois, né? A rola do Rui aqui, ó. Não vai ter jeito. 5,6 ou 5,60, né? Vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro. Certinho? Aí, é isso aí que a gente utiliza. Beleza? Então, continuando, ó. Aí ele fala assim, e a corrente que passa pelo fio? Ó, I igual a 0,8 amperes. Prontinho, ó. Certo? Ele está querendo saber, pessoal, o diâmetro do fio, né? A gente vai atrás de achar a área. Depois que a gente achar a área, a gente acha o diâmetro, que eu acho que vai ficar mais fácil. Ele pede para usar o π igual a 3,14. Bom, primeiro vamos tentar achar a área, né? Achando a área, a gente consegue achar o diâmetro depois. Pessoal, não tem essa formulinha chamada Rui? Aí, ó. Cuidado. R é U sobre I, tá bom? E não tem essa outra aqui chamada rola? Aí. Pronto, ó. Beleza? A gente pode igualar as duas ou não? Acho que pode, né? Aí vai ficar assim, quer ver, ó? Rola do Rui, né? Igual eu falei para vocês, ó. Porque as duas, né, falam da mesma coisa, que é a resistência do condutor. Aí, U sobre I é igual a Rho vezes L sobre A. Certinho? Eu vou montando aqui, pessoal. Tá dando para ver, né? Tá. Eu vou montando aqui, aí você vai me ajudando, tá? Com os valores. Ó, o U vale 127. Quem tem calculadora aí? O I vale 0,8. Pronto. Aí, tá substituído, tá bom? O Rho vale 5,6 vezes 10 a menos 8. Aí, 5,6 vezes 10 a menos 8. Professor, não seria 5,60? Como a gente vai fazer um cálculo? Tanto faz, tá? Pode botar 5,6 ali que dá certo do mesmo jeito. O L, aí, ó, isso aqui que tem que tomar cuidado. Pessoal, a resistividade está em metro, ó. Então, o L, que estava em centímetro, tem que passar para metro também. Por isso que eu multipliquei por 10 a menos 2. Então, esse Czinho aqui, ó, tá vendo esse carinha? Aí, ele não é uma letra, ele é um número, vale 10 a menos 2. Por isso que a gente teve que fazer isso aí. O L, então, eu vou colocar aqui, ó, 10 vezes 10 a menos 2. Dividido pela área. Ah, tá. Agora sim, hein? Agora ficou beleza. Certinho? Aí, tá aí, ó. Muito bem. Agora eu posso fazer o seguinte, ó. Posso multiplicar cruzado. Vai ficar assim. 127 vezes A igual a 0,8 vezes 10 vezes 5,6, pessoal, dá 56. Ó. Então, eu vou botar o 56 aqui, tá? Mexi com esse e esse. E o 10 a menos 8 com 10 a menos 2 dá 10 a menos 10. Pronto. Aí. Certinho? Agora eu tenho que fazer 0,8 vezes 56. Vê para mim aí quanto é que dá 0,8 vezes 56, pessoal. Por favor. 0,8 vezes 56. Aí vocês escrevam aí. Tem alguém com uma calculadora aí? 44,8, a Ananda falou. Então vai ficar assim, ó. 127. Aliás, vou pegar o 127 e já vou passar para lá, tá, pessoal? Ó, o A igual a 44,8 vezes 10 a menos 10 dividido por 127. Aí, pronto. Tá vendo? Para facilitar, eu vou fazer assim, ó, pessoal. Vou escrever 448
vezes 10 a menos 11, passei a vírgula para a direita, né? E aí subtraí um expoente, dividido por 127. Vê para mim quanto é que dá aquele 448 dividido por 127. Acho que dá quase 4, deve dar 3, alguma coisa. Professor, você tirou uma casa do 5,6? Ó, era 5,60, né? Aí eu botei 5,6 lá, certo? Só que esse 5,6 vezes 10, aí dá 56, né? Concorda? Conseguiu pegar aí? Deu 3,52. Vê se dá isso mesmo, pessoal. 3,52. Então vai ficar assim, ó, 3,52 vezes 10 a menos 11. Pronto, ó. Tá vendo? Isso aqui, moçada, tá em metro quadrado, tá? Aí a gente usou tudo em metro, ó, tá vendo? A resistividade está em metro, o comprimento em metro, então a área está em metro quadrado. Tá tudo em unidade do sistema internacional, né? Certinho? Vixe, tá bom, 3,52 só, já tá bom. Muito bem, então, continuando. Lá vamos nós, ó. Agora, ali, pessoal, a gente pode escrever assim, ó. A área, como ele diz que é um condutor que tem a seção circular, no lugar do A eu posso escrever assim, ó. Π vezes o raio elevado ao quadrado igual a 3,52 vezes 10 a menos 11. Pronto. Aí você vai passar o π dividindo, ó. Vai ficar assim. R ao quadrado igual a 3,52 vezes 10 a menos 11 dividido por 3,14. Isso aqui deve dar praticamente 1, né? 1,0, 1,1, eu acho. E quanto é que dá aquela conta ali, pessoal? 1,12. Tá bom. Vamos colocar aqui, ó. R ao quadrado igual a 1,12 vezes 10 a menos 11. Caramba, né? O pessoal fica abusando da matemática aí, cara. Isso aí que eu não gosto. Vou apagar aqui, ó. Porque muitas vezes você sabe como lidar com esse tipo de problema, mas você vai precisar fazer uma conta que é tão chata que você não consegue obter a resposta. É duro isso aí, né? Chato isso daí, porque uma calculadora pode fazer serviço para todo mundo, e todo mundo vai usar, né? Então, pessoal, nós vamos ter que tirar a raiz quadrada daquele troço lá, ó. Eu vou dar uma melhoradinha, tá? R ao quadrado igual a 112 vezes 10 a menos 12. Porque aí eu sei que a raiz quadrada do 10 a menos 12 é 10 a menos 6. Eu vou ter que tirar a raiz, então. Lá vai, ó. Raiz de 112 vezes 10 a menos 12. Ó, pessoal, a raiz de 100 é 10 e a raiz de 121 é 11, não é? Eu acredito que dá 10,5 aproximadamente essa raiz aí. Vê quanto é que dá aí. Fazendo um favor, raiz quadrada de 112. Deu aí? 10,5? Então tá aqui, ó. O raio, pessoal, vai ser igual a 10,5 vezes 10 a menos 6 metros. Só que ele está querendo saber o diâmetro, não é? Deixa eu ver se é isso mesmo que ele quer saber, ou é o raio. Aí, ele quer saber o diâmetro, pessoal. Expressa sua resposta em milímetro. Então, vamos lá. O diâmetro, aí a gente multiplica esse valor aqui por 2, pessoal. Então, o diâmetro vai ser igual a 21, né? Vezes 10 a menos 6 metro. Como ele quer em milímetro, eu tenho que pensar assim, ó. 21 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Aí. Esse 10 a menos 3 aqui, a gente pode chamar de mili. E aí a gente acha o diâmetro assim, ó. 21 vezes 10 a menos 3 milímetros. Tá joia? Aí, pronto. Deixa eu só ver se isso. Diâmetro 21 vezes 10 a menos 3 milímetros.
Ele fez umas contas aqui, pessoal, não sei o que... Até aqui, ó, tá tudo certinho. Ele achou também esse mesmo valor, 3,5 vezes 10 a menos 11. A partir daí, eu não sei bem o que ele fez, eu só sei que a resposta dele, não sei se vocês têm acesso à resposta, a resposta dele está dando 6,67 vezes 10 a menos 3 milímetros. Acho que a resposta dele aí está errada, porque a gente não fez nada de errado aqui, né? Ah, gente, espera aí só um pouquinho. Calma, tem um errinho aqui, ó. Isso aqui deu 1,12, né, vezes 10 a menos 11. Deixa eu corrigir um erro aqui, que foi um erro meu mesmo, me perdoe. Aqui, ó, eu posso escrever 11,2 vezes 10 a menos 12. Então, deixa eu botar aqui, ó. Aí, agora sim. Não sei se alguém tinha visto esse erro aí. Eu esqueci, eu trouxe para cá, eu olhei daqui para lá e achei que fosse 11,2, não era 1,2. Então, peraí, deixa eu corrigir aqui. Volta tudo, volta. Vamos lá. Aí, ó, a raiz quadrada de 9 é 3, né? E a raiz quadrada de 16 é 4. Eu acredito que isso daqui deva dar 3,3. A raiz quadrada de 11,2. Vê se é isso mesmo. Agora sim, né? Então, ó, repetindo. Lá era 1,12, quando eu trouxe para cá, eu coloquei 112 vezes 10 a menos 12. Não, é 11,2 vezes 10 a menos 12. Porque estava assim, ó, lá do outro lado. Quer ver, ó? R ao quadrado igual a 1,12 vezes 10 a menos 11, ó. Tá vendo? Aí eu fiz a vírgula dar uma casa para a direita e subtraí 1 no expoente. Agora sim. O diâmetro não é o dobro disso aí? Agora sim, pessoal, 6,6 vezes 10 a menos 6 metros. Então, o diâmetro vai ser 6,6 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, ó. Certo? Esse 10 a menos 3 aqui que é o famoso mili. Então, você pode colocar 6,6 vezes 10 a menos 3 milímetros. Agora bateu com a resposta dele. Eu estava achando que a resposta dele estava errada, não era. Era a minha que estava errada mesmo. Certinho? Isso. Muito bem, então. Vamos lá. Agora vamos fazer o número 8, né, pessoal? Dá um tempinho aí para todo mundo acabar de copiar. E aí você começa a ler o número 8. Tira um print aí da tela, não sei como é que vocês estão fazendo, para eu poder apagar tudo isso aí e fazer o número 8, que o número 8 é um pouquinho mais longo, tá? Lembrando que a hora que estiver faltando 2 minutinhos para a gente encerrar a aula, pessoal, meio-dia e 23, vocês coloquem o nome, o ano, né, a série, né, logicamente, e a turma, tá? Se é segundo A ou segundo B. Bom, mas quando estiver faltando 2 minutinhos, porque aí facilita a vida da menina lá que vai colocar a presença de vocês, certo? Hoje nós estamos com 63 pessoas, nós já tivemos mais, hein? Eu acho que nós já tivemos mais que 70 aqui na aula. Acho que o pessoal está meio com preguiça. Fazer o quê, né? Prontinho? Posso apagar, pessoal? Todo mundo já tirou o print aí que tinha que tirar, né? Tudo certinho? Então, vou apagar aqui, tá? Começar por aqui. Eu tenho que pegar o quadro todo para que a gente possa fazer esse próximo exercício, que ele é um pouquinho mais longo. Não sei se vai dar tempo. Se não der tempo, não tem problema. A gente continua na aula que vem. Vou apagar aqui também, tá? Opa. Então o microfone aqui que tem um fio, ele é longo, mas de vez em quando eu tropeço nele, quase cai tudo aqui. Vamos lá então? Tá, vamos nós, ó. Tá dizendo assim, ó, pessoal. Eram os hackers, horário. Tá dizendo assim, ó.
O gráfico a seguir representa a variação da resistência elétrica com a temperatura de determinado material condutor. Para qual temperatura em Kelvin esse material torna-se supercondutor? Então, pessoal, supercondutor é aquele cara que a resistência elétrica é igual a zero. Então, vou colocar aqui, ó, exercício 8. Letra A. Deixa eu ver aqui onde é que começa o gráfico. O gráfico começa na temperatura de 20 kelvins, né? Então, vamos lá. Vou colocar um gráfico aqui. Pessoal, esse gráfico não é uma reta. Isso é verdade, não é uma reta. Bem aqui é uma temperatura de 20 kelvins, ó. Aqui é o zero, né? Então, temperatura aqui está em Kelvin, ó. É bem aqui que começa, né? Aí eu vou trazer em linha reta. Eu vou colocar em linha reta por conta, porque vai ficar mais fácil para a gente fazer as contas, tá? Do que essa, parece que é meio uma curvinha aí, né? Isso aí. Então, para qual temperatura em Kelvin esse material torna-se supercondutor? Para ser um supercondutor, a gente tem que escrever direitinho isso daqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Supercondutor. Para ser um supercondutor, a resistência é nula. Tá aí. A resistência elétrica tem que ser igual a zero. Onde é que a resistência elétrica começa a ser nula? Aqui a gente tem um gráfico da resistência. É resistência ou resistividade? Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Resistência, né? Certo. Resistência em ohm. Pronto. Então, para ser supercondutor, a resistência tem que ser nula, não tem? A resistência é nula para temperaturas menores que 20 graus, né? É isso daí. Então, você pode responder assim, para temperaturas menores ou iguais a 20 kelvins, eu falei 20 graus, está errado, tá? Para temperaturas menores ou iguais a 20 kelvin, o material é supercondutor. Então, você pode responder dessa forma, para temperaturas menores ou iguais a 20 kelvins. Não existe falar 20 graus Kelvin, tá, pessoal? A gente pode falar 20 graus Celsius, 20 graus Fahrenheit, joia? Mas 20 graus Kelvin não existe. Não é graus Kelvin, é só Kelvin mesmo. Certinho? Então, é 20, né? Porque o 40, ele está um pouquinho na frente ali, tá vendo? Cada quadrinho desses tem 10 kelvins, né? Cada quadrinho desses tem 10 kelvins. Beleza? Muito bem. Agora a letra B de bola, pessoal. Vamos lá. Na letra B, ele fala assim, ó. Qual o coeficiente de temperatura, de resistência em Kelvin a -1 aproximada desse material condutor? Aí a gente pode pensar dessa forma, ó. Lembra da formulinha? ΔR, né? É igual a R0, que multiplica alfa vezes o ΔT, ó. Aí, é esse carinha aqui que ele está querendo, ó. Tá joia? No lugar do ΔR, pessoal, eu vou colocar R menos R0. Aí, é igual a R0, que multiplica alfa vezes ΔT. Esses valores a gente vai ter que tirar do gráfico. Não tem fórmula mágica, né? Certinho? Você pode escolher quaisquer valores aí que você quiser. Eu vou pegar uma resistência de final 0,004 ohm. E a inicial, pessoal, 0,005 ohms. Tem mais um zero aqui, é zero pra caramba, cara. Aí, se você quiser escrever em potência de base 10, não tem problema. Aqui vai ficar 4 vezes 10 a menos 3, aqui vai ficar 0,5 vezes 10 a menos 3, né? Você pode fazer assim também, certinho? Agora, quais são as temperaturas correspondentes? Deixa eu colocar aqui, ó. A temperatura final de 120 kelvins. Aí, e a temperatura inicial de, deixa eu ver aqui, 30 kelvins. Pronto. Então, funciona assim, ó. Você pega os 30 kelvins, ó, estão por aqui assim, aí você sobe até o gráfico e você vai achar uma resistência de 0,0005. E pega uma temperatura de 120 kelvins, ó,
sobe até o gráfico, então deixa eu botar aqui, 120. E sobe até o gráfico, vem para a esquerda e você vai achar 0,04 ohm. Aí, tá aí. Ó. São esses dois pontos aí que a gente vai utilizar, certinho? Aí, pessoal, deu horário, né? Coloquem o nome de vocês. Próxima aula a gente continua exatamente aqui, tá bom? Deixa eu até anotar tudo certinho aqui. Coloquem o nome, coloquem a série, tá? A partir do momento que você vai botando o nome e a série, você já vai também saindo da sala, tá? Eu tenho que mandar a lista de presença para a moça lá. Deixa eu colocar aqui o 8, ficou faltando a letra B, né? Hoje é dia 4, 6... Deixa eu ver as que nós fizemos. Aí na próxima aula a gente volta na letra B de bola. Certinho, moçada? Vão colocando tudo certinho aí e vão já deixando a sala, tá bom? Beleza? Tchau, tchau, moçada. Beijo pra vocês. Até mais. Aqui na Penha, baile da Penha. Esse é o Elson do YouTube. Eu ativei o modo fúria da putaria, me aguarda. Se isso fosse bom, eu ainda namorava. Maldita tia me ligando de madrugada. Se arrependo que a outra deu uma sentada. Que a outra deu uma sentada. Que a outra deu uma sentada. E ela joga.